Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de perguntas e respostas. Na verdade, eu tô gravando agora um vlog da minha semana, assim, e aí eu falei, vou ver se eles têm umas perguntas, né, pra eu responder no vídeo, ficar mais dinâmico. E aí vocês mandaram muitas perguntas, e muitas perguntas muito boas, então eu decidi fazer um vídeo separado pra isso. O vlog vai sair na semana que vem. Eu também respondi algumas perguntas lá que eu senti que eram mais rápidas. Então, ainda vai ter pergunta lá também, mas eu decidi fazer um vídeo dedicado. Eu pedi tanto no Instagram quanto na minha conta secundária do TikTok, e eu vou começar respondendo as do TikTok. Qual livro você considera que é o livro da sua vida? Assim, difícil, mas eu diria, acho que Jogos Vorazes, assim, a trilogia, porque eu acho que quando eu li Jogos Vorazes foi quando eu percebi, tipo, caralho, eu amo muito ler, sabe? E ainda mais um pouco mais velha, sabe? Eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu li Jogos Vorazes a primeira vez, então teve um impacto muito profundo em mim. E é uma série de livros que eu amo demais até hoje. Inclusive, sempre pedem pra eu fazer resumo e eu nunca vou resumir, gente, porque todo mundo devia ler esses livros. Muitas perguntas sobre jornalismo, faculdade. Eu vou falar todas essas juntas no final. Mas essa especificamente você acha que a faculdade de jornalismo te ajuda nos vídeos, tipo, pra escrever roteiro e tal? E assim, 100% de certeza, eu acho que eu não conseguiria fazer isso sem a faculdade de jornalismo, especialmente os resumos, porque são muito trabalhosos, né? E na faculdade eu aprendi técnicas de apuração que eu uso, como escrever roteiro também é muito importante, edição de vídeo, tudo isso eu aprendi na faculdade. Então, com certeza, a faculdade me ajudou muito nisso. Eu vi alguns comentários, tipo, livros mais importantes pra você, seu top 10 livros da vida até agora. E eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, assim, que eu preciso dar uma pensada também, gente, não sei de cabeça. Você consome musicais? Se sim, quais são seus favoritos? Se não, passe a consumir, pois acho a sua cara. Então você me conhece muito bem, porque eu amo musicais, gente. Os meus musicais favoritos, assim, o meu favorito da vida é Hamilton, todo mundo devia assistir Hamilton, mas eu gosto muito dos outros musicais do Lin, né, In the Heights e tal, Chicago, Mamma Mia, Despertar da Primavera, eu gosto de muitos musicais, assim, quase todos que têm adaptação pra filme eu já assisti, Dançando na Chuva, clássico, assim, eu realmente não tenho muita distinção não, acho que eu gosto de todos os musicais que eu já assisti, eu gostei. Você tá trabalhando com outras coisas além da internet? Ainda mora com seus pais? Sim, eu moro com os meus pais. Eu tenho 24, vou fazer 25 anos daqui a exatamente 2 meses. Eu moro com meus pais e com meu irmão. E eu trabalho além da internet, né? Assim, gente, a internet não é meu trabalho, tá? Eu acho que as pessoas têm um senso um pouco de, todo influenciador ganha muito dinheiro com isso. Quem dera. Eu realmente faço esses vídeos por amor mesmo, porque até semana passada eu não ganhava um centavo fazendo os resumos longos, por exemplo. Agora que meu YouTube começou a monetizar. Então, assim, eu nem digo que isso aqui é meu trabalho, porque eu realmente ganho muito pouco, por mais que me dê muito trabalho, entende? Mas eu trabalho como freelancer, eu faço social media, eu não trabalho como jornalista, né? Também essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu faço social media junto com meu irmão, a gente tem uma empresa e a gente faz social media para algumas pessoas. Meu irmão também é jornalista, então a gente tem vários clientes, a gente faz social media, tráfego pago e tal, não tem muito a ver com o jornalismo em si, mas esse é a minha maior fonte de renda, né, hoje em dia. Mas eu estou buscando um emprego de verdade, tá? Porque eu tô recém-formada, então ainda tô nessa fase. Agora eu vou responder algumas do Instagram que não são sobre jornalismo. Eu achei essa muito aleatória, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,66. Na verdade, eu tenho 1,65 e meio, mas eu acho que isso tá errado. Eu acho que eu sou um pouco mais alta do que isso. Porque eu tenho amigas que, tipo, a minha melhor amiga, a Duda, ela tem 1,74 e eu não sou tão mais baixa que ela assim, sabe? Então eu não sei, mas oficialmente eu tenho 1,65 e meio. Em que momento você percebeu que tinha crescido? Gente, essa pergunta me deixou em crise existencial. Eu não sei. Na minha cabeça eu ainda sou adolescente, eu não cresci não. Qual obra você acha que tinha uma ótima ideia, mas foi mal executada? E, gente, nossa, tem muitas, tá? Não tem coisa pior pra mim do que eu estar muito interessada em um livro pelo conceito, né? E aí eu ler e ser uma merda. Uma opinião talvez muito impopular, mas Mentirosos é muito isso pra mim. Eu até gosto do conceito, assim, tipo, eu não vou falar qual é o plot twist, caso alguém ainda não saiba, caso alguém esteja vivendo embaixo de uma pedra. E eu acho interessante, mas eu achei a execução horrível. Eu não gostei da escrita desse livro, eu achei péssimo. A trilogia de Jogos de Herança também, eu resumi, né, aqui. E, cara, eu acho que a ideia era muito legal, mas a autora se enrolou tanto, assim, ela encheu tanta linguiça.
Eu acho que essa história podia ter sido uma duologia e ser terminada. E ela fez não só uma trilogia, como ela ainda continuou, fez spin-off, fez um monte de coisa. Tipo, vamos saber a hora de parar, né, galera? Outro também, e talvez isso seja polêmico, mas é assim que acaba da Colleen Hoover. Eu acho interessante o conceito, né? Ainda mais que, pra quem já leu o livro, a Colleen conta que é inspirado na história dela e da mãe dela, sabe? A mãe dela foi vítima de violência doméstica, do pai dela, né? Então, assim, eu acho o conceito muito interessante, mas a Colleen Hoover, ela não consegue falar sobre homens péssimos sem os romantizar, e isso acaba com todos os livros dela. Tipo, pra mim isso é o que acontece em todos os livros dela, sem exceção. Você tem um lugar favorito pra ler e como a leitura impacta na sua vida? Eu leio muito no quarto mesmo, gente. Eu vivo a minha vida dentro desse quarto, eu diria. É quase a minha kitnet. Mas eu gosto muito de ler na praia também, mas não quando eu tô, tipo, na praia pra ir no mar, sabe? Eu gosto de sentar na praia pra ler. Ou num parque, assim, ler ao ar livre. Mas eu gosto muito, assim, a maioria das minhas leituras eu faço no quarto, de noite, embaixo da coberta, com meu Kindle a 1 centímetro do meu rosto, vesga. É assim que eu faço a maior parte das minhas leituras. E como a leitura impacta na minha vida, eu não consigo imaginar uma vida sem ler. Assim, eu sempre li, né, desde criança, mas principalmente desde os últimos anos, assim, que eu retomei esse hábito. Eu não, eu acho que eu seria extremamente viciada em. Eu já me considero uma pessoa viciada em telas, mas eu acho que eu seria num nível preocupante se eu não tivesse leitura, porque é realmente o meu momento de não ficar com a cara colada no celular ou no computador ou na televisão. E também eu acho que eu aprendo muito através de livros, sabe? Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje politicamente, eu não teria os pensamentos que eu tenho hoje se eu não lesse. Você tem algum filme e série preferidos? Eu sou péssima pra escolher coisas preferidas. Série, eu sou muito básica, assim. Eu gosto de Gilmore Girls, House, Grey's Anatomy. Recentemente eu assisti The Pitt, eu gostei bastante. Friends, How I Met Your Mother, assim, bem padrão. Filme, eu tenho meu Letterboxd, eu vou linkar ele aqui embaixo. Eu já fui muito cinéfila, gente, eu meio que dei uma abandonada nessa skin. Mas os meus quatro favoritos do Letterboxd, se eu não me engano, é o Batman, de 2022, com o Robert Pattinson. Eu sou muito nerdola, eu amo filme de super-herói. Inclusive, Super-Homem foi um dos meus filmes favoritos esse ano até agora. Mas eu amo esse, Duna, Memento, do Christopher Nolan, pra mim o melhor filme do Christopher Nolan. Talvez seja uma opinião impopular. E Pequena Miss Sunshine, que é um filme que marcou muito a minha infância. E ver ele depois de adulta é ainda mais especial. Então, eu diria que esses são os meus filmes favoritos, mas tem muitos mais. Tem lá no meu Letterboxd, pra quem tiver interesse de ver. O momento mais marcante da sua infância. Gente, não sei, não sei. Que perguntas difíceis. Mas sério, a minha memória é muito ruim. Assim, a minha primeira memória muito marcante foi do meu aniversário de 4 anos, que foi um aniversário de Cinderela. E aí eu fiquei, tipo, metade da festa, até a hora do parabéns, eu tava usando um vestido branco, assim, básico. E aí, na hora do parabéns, eu troquei pra roupa de Cinderela. E a minha mãe fez um coque lindo em mim, colocou uma coroinha. A minha mãe era muito, assim, ela era muito extra nas festas de aniversário. Então, essa é a minha primeira lembrança muito forte, assim. Eu acho que foi muito importante pra mim esse aniversário. Mais relacionada à leitura, eu tenho muitas lembranças de, tipo, passar tardes no meu quarto quando eu era criança, assim, bem criancinha mesmo, só lendo, assim, por muitas horas, muitas horas. E eu diria que a minha primeira memória muito marcante foi com Jogos Vorazes também. Eu lembro que eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, eu assisti o filme de Jogos Vorazes com a minha mãe e com o meu irmão no cinema. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E a gente desceu do cinema e eu fui na Saraiva e comprei o primeiro livro e eu li ele inteiro em, tipo, 2 dias. Eu fiquei completamente viciada e foi ali que começou realmente a minha paixão por livros fora da infância, sabe? Então esse também é um momento muito marcante pra mim. Um livro superestimado. Assim, todos da Colleen Hoover, né? E Daisy Jones and the Six. Eu acho Daisy Jones and the Six muito superestimado. Eu acho que a trilogia em Kingsbridge tem livros muito melhores. Top 3 piores livros que já leu. Assim, pra eu não soar repetitivo e falar Colleen Hoover de novo, gente, Punk 57 da Penelope Douglas. Eu tô literalmente olhando assim a minha lista de livros que eu já li na vida. Punk 57, puta que pariu. Não deu pra mim. Uma Estranha em Casa, da Shari LaPena. Eu tinha até esse livro, eu falei dele na minha tour pela estante. Eu passei tanto ódio lendo esse livro e eu achei a resolução uma merda. E também é o quarto livro de Briar Yu, não é de Off Campus, que é, em inglês é The Dare. Eu vou colocar aqui na tela qual ele é, não sei se ele já foi traduzido, imagino que sim. Mas esse livro se apoia muito na
falta de comunicação dos personagens, né? E, tipo, isso me irritou profundamente. E também a menina tinha um transtorno alimentar e ela é literalmente curada porque o menino falou com ela. E aí ela fica tipo, curei! Pra mim não dá. Pra mim não tem como. Top 3 melhores leituras de 2025 até agora. Não em ordem específica, mas com certeza Como Arruinar um Casamento, A Vida Invisível de Angela Rue e Água Viva da Clarice Lispector. Eu nunca tinha lido até esse ano. Agora vamos ao assunto mais comentado. Jornalismo no geral. Teve muitas perguntas muito parecidas, mas vamos lá. Pretende escrever sobre livros para algum lugar como jornalista? É meu sonho. Gente, é meu sonho, mas vai arrumar um emprego desse. É difícil. Essa também sempre me perguntam o que você pretende fazer agora que terminou a faculdade, qual o sentimento de ter terminado a faculdade. Gente, eu ainda tô numa fase que tá sendo muito difícil pra mim lidar com isso, assim, eu ainda não caiu a minha ficha, eu tô num momento muito difícil emocionalmente, assim, mentalmente, porque eu tenho 24 anos, pela primeira vez na minha vida, agosto chegou e eu não vou ter aula, tipo, eu não vou ter, ai, volta às aulas, não tem aula pra voltar. Então, eu não sei, assim, essa é a resposta curta e direta, eu não sei. Eu tenho muitos planos pra minha vida, eu quero fazer mestrado, eu quero morar fora, mas são coisas que não vão acontecer agora, tipo, não vai ser daqui a uma semana, nem daqui a um mês, então eu ainda estou emocionalmente lidando com isso, tá? Então, assim, não sei. Qual é o primeiro passo que é dar para o mundo do jornalismo? Como eu falei, eu não trabalho com jornalismo, eu ainda estou nessa fase de descobrir o que eu quero fazer dentro da área. A comunicação é uma área muito abrangente, então assim, só porque eu sou jornalista não quer dizer que eu preciso trabalhar como jornalista, né? Durante toda a faculdade, eu fiquei pensando que eu não ia trabalhar de jornalista e eu ia trabalhar com comunicação, né, ou marketing, alguma coisa assim. Atualmente é o que eu trabalho, né? Eu trabalho como social media e eu ainda tendo a ir muito para essa área, assim, de marketing e tal, mas não tenho nada muito concreto. O meu sonho, assim, é ser jornalista literária, né, falar sobre livros, ou ser editora também. Eu gosto muito de editar texto. Então essas são as coisas que eu gostaria muito de fazer, mas na vida real eu acho que eu vou mais pro marketing, alguma coisa assim. O que te fez escolher jornalismo? Então, gente, eu me formei na escola, eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 17 anos. E eu não fazia a menor ideia do que eu queria da minha vida, eu só sabia que eu sei falar inglês e eu queria morar fora. E aí eu fui para uma coisa que eu passei, que foi hotelaria. Eu fiz hotelaria na UF, que é a federal aqui da cidade que eu moro. E eu fiz por, tipo, 1 ano e meio, eu acho. E eu odiava completamente. De cara, eu já não gostei do curso. Mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Então eu fiquei. Eu também tinha um trabalho que eu gostava muito. Eu trabalhava no hotel e eu adorava trabalhar lá. Então eu fui meio que empurrando com a barriga até que chegou a pandemia. Na pandemia, quando chegou, né, eu tinha 19 anos. E isso me forçou, tipo, pensar, ok, o que que eu realmente quero fazer com a minha vida? E eu pensei, vou fazer comunicação, assim. E aí eu fiquei na dúvida entre as coisas da comunicação, né? Jornalismo, publicidade, relações públicas. Mas eu acabei escolhendo jornalismo porque eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E também é uma área muito abrangente, né? Tipo, você sendo jornalista, você consegue trabalhar com relações públicas, por exemplo. Mas você sendo só relações públicas, você não consegue trabalhar como jornalista. Então, foi mais ou menos assim. Não foi uma coisa muito tipo, era o meu sonho. Não, eu nunca tive sonho de trabalhar, não. Mas foi uma decisão um pouco racional, mas também eu segui meu coração, assim, no que eu achava que eu ia gostar a longo prazo. E eu gostei muito do curso, eu gosto muito da área, eu gostei muito da faculdade, então eu sinto que eu acertei, por mais que eu tenha demorado para conseguir acertar. E aí também eu comecei jornalismo em outra faculdade, e aí no meio eu transferi para a SPM, eu perdi 1 ano, então na verdade eu fiz 5 anos de jornalismo, não 4. Por isso que eu só me formei com 24 anos, né? Como foi fazer a faculdade de jornalismo e qual área você pretende seguir? Qual área eu pretendo seguir, eu já falei, né? Mas como foi fazer a faculdade? Cara, eu gostei muito, assim. Eu acho que o curso de jornalismo depende muito da faculdade, tá? Cada faculdade tem a sua grade, tem as suas especificações, então é difícil falar de uma forma muito abrangente, mas eu sinto que é uma faculdade que te ensina muita coisa, assim, você pode ir para muitos caminhos. Eu aprendi coisas muito criativas e abstratas, tipo marketing, design, edição de vídeo, edição de áudio, né, podcast, mas eu também aprendi as coisas mais rudimentares, né, da sociedade, do jornalismo, tipo sociologia, ética, enfim. Então eu acho que é um curso que te dá muita bagagem. E como eu falei, né, você pode ir para muitas áreas de trabalho. Então eu digo sempre que é um bom curso para os indecisos,
porque eu era uma indecisa e eu me achei nesse curso. Então, fala do livro do seu TCC. Então, o meu TCC foi um livro-reportagem chamado Quem Tem Coragem de Ouvir. O tema dele era como a violência afeta a vida pessoal dos jornalistas investigativos no Brasil. Eu fiz com a Duda, que é minha melhor amiga, e a gente fez todos os trabalhos da faculdade juntas, então nada mais justo que a gente fazer TCC juntas também, né? A gente ficou 1 ano e meio, assim, no processo, né? Mais 1 ano escrevendo, e 6 meses realmente escrevendo, né? Que foi o período do TCC 2. E a gente acabou se encontrando muito nesse tema. Eu e a Duda, a gente sempre trabalhou muito bem juntas, então foi uma experiência muito boa. A gente pretende realmente dar continuidade a esse projeto, talvez publicar realmente esse livro um dia, porque a gente teve que parar, porque a gente precisava entregar um TCC, né? E também ele já tava com, 170 páginas, eu acho. E a nossa orientadora ficou meninas, vamos parar, né? Então, a gente parou, né? E desde então a gente não pegou mais, porque, enfim, foi muito caos, né? TCC e muitas coisas acontecendo. A Duda foi efetivada no trabalho dela. Então, muita coisa ao mesmo tempo, mas ainda está nos nossos planos, eventualmente, realmente publicar esse livro. Eu vou responder também umas perguntas mais gerais que eu sempre recebo, assim. Ninguém perguntou especificamente, mas eu sempre recebo mensagens, comentários sobre. Eu vou aproveitar e já vou fazer um FAQ aqui. Primeiro, faz resumo de tal. Por que você não resume tal livro? Por que você não posta mais resumos? Então, gente, os resumos longos, principalmente, me demandam muito trabalho. Se eu juntar todas as horas que eu passo, eu diria que eu passo uns 4 dias da minha semana fazendo isso. Assim, em número de horas, né? Em volume de horas. Então, assim, eu tenho que reler o livro. Eu não consigo fazer um desses vídeos sem reler o livro, por mais que eu já tenha lido antes. Eu preciso reler por conta da riqueza de detalhes, né? Eu preciso realmente estar com o livro muito fresco na minha mente. Então, eu releio o livro, que demora 1, 2 dias, dependendo. Também é por isso que eu não faço de livros muito longos, porque eu demoraria muito mais pra ler e também pra roteirizar, que é o segundo passo. Enquanto eu tô lendo, eu vou marcando e fazendo anotações sobre o livro, e aí eu sento e faço um roteiro. Normalmente esse roteiro tem, 20 páginas, principalmente nos resumos muito longos, né, como os que eu tenho feito ultimamente. E é literalmente a história inteira do livro, eu coloco, falar sobre coisa tal, ler página tal, é o meu roteiro, é meu guia, né, pra eu gravar o vídeo. E eu demoro também pra fazer, normalmente 2 dias. E aí eu tenho que gravar, que demora umas 4 horas normalmente, e editar, que é a parte que mais demora, por incrível que pareça. Normalmente eu demoro uns 3 dias pra editar esses vídeos. Então, é um processo muito longo, muito trabalhoso. Já é difícil pra mim manter o ritmo de ser uma vez por semana. Eu até falei sobre isso na minha conta secundária recentemente, mas sinceramente, assim, o melhor pra mim seria ser uma vez a cada 2 semanas. Mas como eu sei que vocês gostam muito e tal, eu faço esse esforço, né? Eu me privo de muitas coisas, leituras minhas de lazer, até às vezes sair de casa, enfim, porque é realmente a minha prioridade postar esses vídeos pra vocês uma vez por semana. Se eu em breve conseguir um emprego, se Deus quiser conseguirei, aí provavelmente eu vou ter que diminuir o ritmo, tá, gente? Já avisando, porque eu acho que seria impossível eu trabalhar 40 horas por semana e ainda fazer isso. Eu não ia ter tempo hábil, eu não ia dormir. Mas, enfim, é um processo muito trabalhoso, por isso que eu não posto com mais frequência. Como eu disse, essa frequência já está me matando. E eu ainda tenho o segundo resumo que eu posto por semana, né? Que eu posto só no TikTok. Esses normalmente eu não releio o livro, porque são resumos mais curtos, então eu não preciso ter tanta riqueza de detalhes na minha mente. Mas também dá trabalho, né? Eu tenho que roteirizar, gravar, editar. Então, assim, esse ritmo de agora já é bem frenético pra mim. E é por isso que eu não consigo resumir todos os livros, sabe? Às vezes eu faço uns vídeos de recomendação ou falando de algum livro, e aí os comentários falam, ai, resume esse e tal. Só que não dá, gente, porque senão eu teria que reler, entende? Não é eu li esse livro e vou resumir ele. Não é tão simples assim, principalmente nos resumos longos. Então, só esclarecendo isso, porque eu recebo muito esse questionamento e eu tô realmente sendo muito sincera aqui, explicando pra vocês o porquê não dá. E também porque não dá pra eu fazer livros muito longos, né? Sempre me pedem Quarta Asa, por exemplo. Gente, é um livro de 500 e poucas páginas. Eu demoro todo esse tempo pra fazer de livros com 300 e poucas, 400 páginas. Então, imagina um livro de 500, 600. Eu não tenho tempo hábil mesmo. Se eu fizesse uma vez a cada 15 dias e se no futuro eu passar a fazer uma vez a cada 15 dias, aí sim eu vou começar a trazer livros mais longos, séries, e aí fazer o que eu fiz no Verão que Mudou Minha Vida, que eu junto 2 livros num vídeo só, porque eu vou ter tempo hábil pra fazer isso, sabe? No momento, eu não tenho. Outra pergunta que eu sempre recebo é como eu cheguei nessa ideia, né, de fazer os resumos.
Eu já falei antes, acho que nos meus stories, mas eu era viciada em assistir esses vídeos no YouTube gringo, em sua maior parte, principalmente da Carrie Can Read. Eu amo a Carrie, gente, ela é uma diva, é minha booktuber favorita. E aí eu tava, tipo, eu já produzia conteúdo, né? Eu já fazia vídeo pro TikTok, mas eu fazia muitos vídeos de recomendação e tal, e eu até gostava, eu tinha já uns 500 seguidores, assim, mas eu tava num momento muito perdida, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, sabe? E aí eu literalmente pensei, pô, e se eu tentasse adaptar esse formato pra uma coisa mais curta, né? E se eu contasse, assim, se eu resumisse livros? E de primeira eu achei que não ia dar certo, porque esses vídeos que eu assisto são de, tipo, 3 horas de duração. Aí eu fiquei, porra, eu não vou conseguir resumir em 10 minutos, sabe? Mas eu resolvi tentar e virou o que virou, né? Eu fiz É Assim Que Acaba e Verity primeiro. E é engraçado porque de primeira esses vídeos não deram muita atração, não. Eu pensei, putz, não deu certo, galera não gostou, flopou, é isso, vamos partir pra próxima. Mas, sei lá, umas 2 semanas, eu acho, depois que eu postei o vídeo de Verity, ele começou a viralizar muito. E aí as pessoas começaram a achar o meu vídeo assim que acaba e pedir mais, e eu comecei a fazer mais, e aí as pessoas começaram a pedir mais detalhes, e eu comecei a fazer as versões estendidas, e foi assim que chegamos aqui hoje. Então foi uma coisa muito frenética, foi muito rápido, gente. Eu acho que eu postei meu primeiro vídeo em março ou abril, e estamos em agosto, né? Agora dia 1º. E eu tinha menos de 1.000 seguidores. Eu lembro que eu bati 1.000 seguidores por causa do vídeo Vert. Eu lembro que eu até mandei mensagem pra minha amiga, tipo, ai, obrigada Colin Hoover, sabe? Eu bati 1.000 seguidores. Hoje em dia eu já tenho quase 50 mil no TikTok. Então foi um crescimento muito grande, muito louco. Eu ainda tô também lidando com isso. Por isso que muitas vezes vocês falam, tipo, ai, mostra mais sua rotina, mostra mais sua vida, no Instagram principalmente. Eu ainda estou me adaptando, gente, com isso. Eu ainda tô lembrando que eu tenho que postar. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito low profile. Assim, o meu Instagram pessoal, eu tenho, tipo, 300 seguidores e 2 posts. Assim, eu realmente não uso muito Instagram, não gosto muito de Instagram. Então eu ainda estou me lembrando e me forçando a postar e, tipo, mostrar mais da minha vida. Por isso que às vezes eu sumo por uns dias, é porque eu esqueço mesmo. Enfim, acho que é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar responder no próprio comentário mesmo, ou posso fazer uma parte 2, se vocês quiserem. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pra todo mundo que me mandou pergunta. Não se esqueçam de engajar no vídeo, me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, comentem, curtam, se inscrevam, ajuda muito. Tô quase em 5.000 inscritos, então se inscrevam. Muito obrigada e até a próxima!